Olá, olá pessoal, como vai? Esse vídeo aqui está sendo gravado em Portugal, mais especificamente no Porto. Quando esse vídeo for ao ar, eu estou voltando para o Brasil. Então, na verdade, era um vídeo que eu devia ter gravado antes de viajar, mas não consegui, então gravei aqui de Portugal. E eu tentei achar um cenário legal para gravar, mas o Porto é muito cheio de turista, e aí tinha uma barulheira enorme. Eu falei, bom, vou gravar do quarto do hotel mesmo, e o pessoal vai ficar sem cenário dessa vez. Mas vamos lá. Essa semana a gente começa a ler duas porções, né, de Tazria e de Metzorá. Então, sabe aquele trecho da Torá, talvez vocês já ouviram falar, que fala de umas manchas que apareciam, né? Elas apareciam na pele, mas podiam aparecer também em roupas e até nas paredes da casa. Tá? Então é essa paraxá que a gente está analisando, Tazria e Metzorá. E eu sei, claro, à primeira vista parece que a gente está falando de uma doença, né? Tem gente que até traduz isso aí como lepra. Mas não é bem isso, tá? Não é a lepra. Eu diria que não é nenhuma questão médica, é uma questão espiritual. O que a Torá está descrevendo para nós é um fenômeno que é muito mais interno do que externo. A Tazria Metzorá, né, o nome dessa doença, na verdade ela chama Tsarat. Tá? É como se a Torá falasse o seguinte, olha, tem coisa que a alma sente e que se você não resolver, uma hora ela transborda e ela aparece no corpo. É isso que nós cabalistas chamamos de Tsarat. Tá? Então, os cabalistas dizem que acontecia, por exemplo, com quem usava mal a fala. Gente que vivia julgando, espalhando fofoca, trazendo discórdia com as palavras. O que a Torá está dizendo? Que esse tipo de energia negativa não desaparece. Tá? Quando você está com essa energia abundante, ela vai se acumulando e uma hora ela aparece fisicamente. Como eu falei, na pele, na casa, na roupa, tá? Até no jeito de a pessoa estar. Agora, o mais bonito disso, a meu ver, é que essa doença que aparecia na pele não é uma punição, ao contrário do que muita gente acha. Né? Ah, então falou mal, agora é punição. Ela vem como um sinal. Como eu disse, é tipo um alerta, né? Como se o universo, o nosso corpo, sei lá, estivesse falando assim, tem algo aí dentro que precisa ser olhado. Aliás, a rigor, todas as doenças são assim, né? Mas eu não vou entrar nessa seara. É que nem a questão da febre, né? Quando a gente tá com febre, não é uma doença. É o corpo falando, ó, tem alguma coisa. Então, veja que como não é uma doença, olha que curioso. Pela Torá, quem cuidava disso não era o médico. É o Cohen, é o sacerdote. Por quê? Porque não é um problema de corpo. É um problema de conexão espiritual. Então, quando a mancha aparecia, chamam um sacerdote. Bom, e o que a pessoa precisava fazer, né, quando ela aparecia essa mancha? Ela precisava sair do acampamento. O que isso representa? Ficar um tempo fora. Ficar em silêncio, em recolhimento. De novo, não é porque ela está sendo rejeitada, porque agora, meu Deus, você está impura. Não, é porque ela está num processo que exige introspecção. Em termos mais práticos, trazendo um pouco para a nossa vida, sabe aquele momento da vida que a gente sente que precisa dar um tempo? Que a gente sente que precisa ficar mais quieto, rever posturas, que a gente precisa voltar a se escutar? É porque eu talvez me conectei muito com algum tipo de energia negativa, pode ser minha, dos outros, de algum lugar, e aí eu sinto que eu tenho que dar uma pisada no freio, né? E aí quando eu faço esse recolhimento, os sinais vão embora. E aí começa a parte mais simbólica dessa paraxá, que eu acho bonita pra caramba, que é o ritual de purificação. Né? Esse ritual é uma obra de arte espiritual. Então essa pessoa que passou os sinais, ela voltava para o acampamento, o sacerdote de novo olhava para ela, né? Então o mesmo que começou o processo é o que termina, e aí ele fazia um ritual que eu vou falar resumidamente. Né? Ele pegava 2 pássaros vivos, um pedaço de cedro, que é uma árvore, um pedaço de isopo, que é uma ervinha, né, uma plantinha baixinha, rasteira, pegava um fio vermelho, um fio carmesim e água corrente. E aí o ritual era mais ou menos o seguinte, vamos começar com os pássaros, né? Um dos pássaros era abatido e o outro é solto. A pergunta que a Kabbalah faz, claro, o que tudo isso significa? Então, nós cabalistas explicamos que os pássaros representam, entre outras coisas, a fala, né? O pássaro é um animal que particularmente fala muito, ele canta, ele expressa muito, né, vocaliza muito. Então aquele pássaro que era abatido representa a fala que precisa morrer. O excesso, o julgamento, a vaidade, aquele comportamento em mim que já não cabe. O pássaro que é solto, por outro lado, representa a fala que volta a ser livre, leve, a serviço da verdade. Nos vegetais, vamos falar assim, né? Você tem o cedro e o isopo. O cedro, ele é símbolo de orgulho. Lembra que ele foi usado, por exemplo, o cedro do Líbano foi usado para construir o templo de Jerusalém.
né? É uma madeira nobre. O isopo, como eu falei, é uma erva rasteirinha, parece uma grama, é o símbolo da humildade. Então, juntos, eles vêm mostrar o quê? Que a cura ocorre quando a gente equilibra as duas coisas. Tem muita gente que acha que tem que anular algum aspecto de si, né? A Kabbalah sempre fala que não. Eu tenho que ter orgulho e tenho que ter humildade. Eu não tenho nem que eliminar o orgulho e nem eliminar a humildade. Qual que é o segredo? Eu não posso me achar demais e nem me anular né, para menos. Então, eu tenho que ter orgulho e humildade, mas numa proporção interessante. Vamos falar de outro modo, é como se eu tenho que saber onde me posicionar, né, com verdade, sendo eu mesmo. Depois temos o fio vermelho, tá? O fio vermelho, ele lembra a gente que a transformação precisa tocar o corpo. O vermelho aí representa o sangue, ele precisa mexer com a nossa energia mais física. As nossas transformações, elas têm que sair do campo da ideia e ela tem que virar gesto, né? Uma pessoa que se libertou de uma energia negativa, ela tem que mudar o tom de voz, ela tem que mudar o jeito de se expressar, ela tem que mudar o jeito de se relacionar. Não é uma ideia, como eu falei, bonita que você entretém, eu sou, né, ligado à pureza, à luz. Não, isso tem que refletir no seu sangue, no seu dia a dia. Tá? E a água viva é a água que corre, né? Por quê? Quando a energia fica estagnada, a vida adoece. E a cura acontece quando a alma volta a circular. Então eu usava a água corrente, a água viva, para mostrar que esse processo é vivo, que esse processo vai seguir. Então, no fundo, como eu falei, esse ritual super bonito, e eu falei aqui dele resumido, é um jeito de dizer o seguinte, olha, calma, né? Você passou por um processo que te alertou para uma coisa, mas não quer dizer que você está quebrado, errado, perdido, danado, né? Você só estava desconectado, e agora você está voltando, com mais consciência, com mais verdade. Tá? E como eu falei, o mais bonito de tudo, ou juntando com tudo, veja que era o sacerdote uma função importante aqui, né? Ele não só identificava o problema no começo, é ele que testemunhava a cura. O sacerdote acompanha o processo todo, né? Desde o silêncio inicial, do isolamento, até a pessoa voltar. Até essa pessoa voltar a cantar como um pássaro. Por quê? Porque a alma da gente, quando ela se alinha de novo, ela não precisa mais gritar, ela canta. E não faz barulho, ela faz presença. Então, quando isso acontece, a água volta a correr. A gente pode voltar a viver. Não como antes, porque operou uma mudança, uma transformação. Mas eu passo a viver com outro tipo de som. E agora o que eu tenho em mim, o pássaro que eu solto representa isso, é um som que limpa, um som que me conecta, um som que eleva e um som que é espiritual. Um bom dia a todos, uma ótima semana, Shavua Tov e tudo de bom.